Seja bem-vindo a mais um podcast Resenha de Supermercados. No podcast de hoje eu vou falar sobre a maior dificuldade da era moderna no varejo, no supermercado em geral, que é a dificuldade de mão de obra, que tem sido algo avassalador nas redes de supermercado. Um grande desafio, porque não encontra mais gente para trabalhar. Então, nesse podcast eu vou falar quais são os principais motivos e como nós podemos solucionar ou amenizar esse tipo de problema. Junto comigo aqui está a Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Thiago. É um prazer mais uma vez estar aqui com você, estar aqui com a sua audiência. E vamos preparar, né? Porque esses vídeos geralmente são polêmicos, os haters vêm aqui dar uma defendida ali no deles, então acho que vai ser bem bacana esse bate-papo. Exatamente. Inclusive, eu já quase fui cancelado quando eu falo de mão de obra, porque eu sou muito sincero e transparente. E uma das maiores críticas que eu acho que eu posso ser cancelado é: vamos começar com tudo? Não contrate novinha. Não contrate novinha. Porque novinha, cara, inclusive esse dia eu vi uma matéria que aconteceu o seguinte: a mulher engravidou, só que ela tinha pedido a conta. Depois ela decidiu que queria... Na verdade, ela pediu a conta, descobriu que estava grávida, colocou no pau e a empresa teve que pagar. A empresa ela tem que ou readmitir ou pagar até finalizar o processo da Não, gestação. mas nesse caso, a empresa quis readmitir, a colaboradora não quis voltar e a empresa perdeu na justiça. Esse caso é surreal. Surreal. E, cara, o que dá a entender? Cara, vou ser sincero, eu começo esse podcast falando: não contrate novinhas. Eu não tô falando não contrate mulher, tá? Não contrate novinha. Porque a probabilidade dela engravidar é gigantesca. E você já tá com 5, 6 anos. Eu lembro na época do SETA que não tinha essa política. Por mais que eu brigava por essa política, tinha loja com 5, 6, 8 grávidas gestantes. Quer contratar mulher? Contrata esse tipo de mulher aqui. Tá a fim de ser cancelado, né? Vou ser cancelado logo de cara nesse podcast. Quer contratar mulher? Vou lá te falar aqui, tá? Ó, detalhe, eu não tô indo contra a mulher. Eu tô contra a novinha, tá? Contrata a mulher, vamos lá. Você vai contratar senhora, 40 mais, 50 mais. Você vai contratar, você vai ver como não tem essa de grupos sociais, não existe isso pra mim. Contrata mulher LGBT. Cara, dificilmente ela vai engravidar. Entendeu? Deixa eu ver o que mais aqui. Antes Tem nem argumento agora pra conversar com você. Mulher, senhora LGBT, mulher que já fez a operação de laqueadura, né? Tiago. É laqueadura? É, laqueadura. Laqueadura, pronto. Abaixo dessa idade, ó, 40 pra baixo, a mulher pode engravidar. Cara, não contrate, não ser... Vai nessa aqui. Ninguém tem coragem de falar isso na internet, eu tenho coragem. Mas olha aqui, a mão de obra já tá difícil. Você ainda tira aí uma grande parte das candidatas. Essa mão de obra aí, a chance de dar prejuízo é gigantesca. Aí depois você vai ter que contratar no lugar dela. Cara, então, primeiro código desse podcast: não contrate novinha, tá? Vamos lá, continuando agora. Agora vamos começar o podcast, tá? Antes disso, curta esse vídeo, ativa o sininho aí para receber notificações, se inscreva no canal. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas especializadas em supermercado, Hoje nós vamos fazer você vender mais, é só chamar aqui no WhatsApp. E nós temos um parceiro de contabilidade, que é a FGF, onde você vai pagar menos imposto de forma legal. É só chamar no link do WhatsApp aqui embaixo, tá o QR Code aqui também na tela. Só para constar o fato de que você não é contra mulheres, a nossa equipe é 90% feminina. 90% feminina. Tem 2 homens. Exatamente. Na nossa agência de marketing. Então vamos lá, Gabi. Agora vamos falando sério, gente. Chega de brincadeira aqui, mas o não contrate novinho é sério. Chega de brincadeira aqui, vamos lá. Recentemente eu fiz alguns vídeos no YouTube, já falando sobre isso. Inclusive, toda vez que eu falo sobre dificuldade de mão de obra, vem um monte de gente embaixo, um monte de... Na verdade, eu acho que se a gente pegar os principais vídeos do canal, né, com mais engajamento, visualização, que deu mais AOE mesmo, de fato, foram os de mão de obra, né? Mão de obra. O que acontece? Nós estamos vivendo uma nova era. Sim. Eu falei isso no podcast do Marcelo, que o que nós vivemos não é fase, é tendência. Sim. Então, a tendência, ela não vai parar de dificultar a mão de obra cada vez mais, por diversos os fatores. Sim. Certo? Diversos os fatores. Para mim, o principal fator
é a queda do poder de compra, que o salário do trabalhador brasileiro, do afegão médio, da pessoa que recebe o salário mínimo, o piso comercial, ele não consegue mais pagar as principais despesas e dar uma vida digna para o colaborador. Sim. Logo, quando isso acontece, há uma fuga de mão de obra. Esse é o primeiro fator, tá? Dos todos esses, eu vou elencar vários fatores, mas esse é o principal. O principal é a queda do poder de compra. Aí é um problema estatal, é um problema de gestão pública, é um problema de gestão fiscal, que a nossa moeda desvalorizou e virou uma bosta. E para mim, logo também, eu já vou logo dar real, é porque o Brasil foi governado todos esses anos por um bando de bandidos. Na sua grande maioria, parte do governo do PT, que governou a maioria dos anos, certo? E se quiser petista deixar de seguir meu canal, pode deixar, pode ir embora. Não faço questão de ter vocês aqui. Porque o PT com o Lula, com a Dilma, ficou décadas aí e entregou um país. A culpa do Bolsonaro também tem culpa. Eu não sou bolsonarista, tá? Não sou bolsonarista. Na verdade, não tenho político nenhum de estimação. Mas isso aqui tem que falar de política, sim, porque tem a ver com política fiscal, tem a ver com Estado muito grande, desvalorização da nossa moeda, política cambial do dólar, por isso que a nossa moeda não vale bosta nenhuma, e tem a ver com a má gestão pública do Brasil nessas últimas décadas, após ter passado pela parte da Constituição e por aí vai. Então, um Estado gigantesco, com o judiciário também, que é um lixo, o judiciário caríssimo, com aquele Supremo Tribunal Federal também um lixo, a grande maioria dos ministros que estão lá. Então, vamos lá, contribuiu para o que aconteceu hoje, Thiago, o que tem a ver política com o supermercado? Não, eu estou falando de moeda. E aí a nossa moeda hoje não vale nada e o alimento do produto perto da nossa moeda, que tudo é baseado em dólar. Sim. Fica muito caro mediante o dinheiro que o brasileiro recebe. Sim, sim. Até porque hoje, para a indústria, né, para o produtor aqui, é muito mais rentável e lucrativo vender para fora do que vender dentro do país. Exatamente. Então as indústrias começam a exportar esse produto, Exatamente. que é mais viável vender para fora do que aqui dentro. Então tudo fica caro. E aí, quando o salário do colaborador não vale mais nada mediante o que ele compra com aquele salário, você sabe, no seu supermercado a compra não vale mais nada, R$200 não é nada de produto, a gasolina você abastecer também não é nada, energia cara. O que acontece? O supermercado ficou um negócio totalmente inviável de ser uma escolha para se trabalhar financeiramente. Eu estou só no primeiro pilar, que é o financeiro. Sim. E aí a pessoa começa a ter fuga de mão de obra. Sim. Aí o pessoal vai trabalhar no Uber, o pessoal vai trabalhar no iFood, o pessoal vai trabalhar fazendo entrega da Shopee, entrega do Mercado Livre, entregando pizza à noite. Por quê? Porque ele não é bobo e o colaborador tá certo nisso. Para que eu vou ficar no supermercado ganhando piso comercial se eu vou ganhar muito mais nesses outros lugares? Ou até vão se dispersar para outros tipos de negócio, como indústria, serviço, turismo. Quem mora na praia, a concorrência é com a praia. Quando chega verão, vai todo mundo trabalhar nos quiosques, que paga muito mais. Então, é isso que aconteceu, que tem aquecido na parte do poder de compra. Sim. Então, isso aí tirou uma fuga de mão de obra. Esse, para mim, é o primeiro fator de fuga de mão de obra. Tiago, aí você vê como a vida do dono do supermercado é ingrata, né? Digamos assim. Porque se existe uma super valorização do dólar, os donos do supermercado sofrem. A desvalorização da nossa moeda, o dono do supermercado sofre. Aí vem o funcionário, acha que o dono do supermercado tá milionário, porque vende 1, 2, 3, 4 milhões, mas a margem é baixíssima, o imposto é altíssimo. Então, assim, é uma vida ingrata, viu? Não vamos falar muito assim, que ainda assim, supermercado... Ingrata no sentido de que todo mundo achando que o dono de mercado tá nadando no dinheiro. Exatamente. E não é bem assim. E ainda assim, eu fiz um vídeo recentemente que eu falei que o supermercado é um negócio extraordinário e eu mantenho minha posição, mas tem todas essas dificuldades que a Gabi está falando. Mas no sentido de, por exemplo, se você voltar lá nos nossos vídeos de mão de obra, se você for pegar o argumento, né, da classe trabalhadora, o argumento é muito dinheiro, tão milionário. Esse é o argumento. Paga um pouco. Eu tô falando nesse sentido, tá? Não no sentido de negócio em si. Por que eu coloco a valorização do dólar e a desvalorização do real? Porque isso impacta diretamente na sua margem final. Porque você está comprando muito mais caro, independente se é um produto que é
produção nacional ou se é um produto que você importa. Então, tudo isso vai impactar lá no final no valor que você vai pagar para o seu funcionário. E se a gente pegar o argumento da galera que não quer trabalhar, é que o supermercado é um trabalho escravo porque trabalha muito e ganha pouco. Só que na visão deles, o que é que nem quem tem casa para alugar. É mais ou menos igual. Quem recebe é pouco, mas para quem paga é muito. Sim, exatamente. Entendeu? E pro dono de mercado é a mesma coisa. O dono de mercado que está pagando a folha, aquela folha representa uma porcentagem muito alta do lucro dele. Sim. Mas pro cara que está recebendo, é muito pouco. Baseado também, óbvio, no poder de compra que você já falou. Sim, sim. Né? Então, primeiro fator da crise mão de obra no Brasil. Queda do poder de compra e o salário não vale mais nada. Então, o pessoal dá fuga para outros negócios. Sim. Segundo fator, os outros negócios. Então, hoje em dia o pessoal trabalha na internet, trabalha de Uber, trabalha de iFood, entrega do Mercado Livre. Vamos falar, tem os outros, né? Tem aqueles lá, vamos falar os bolos de pote que não existe mais. Os bolos de pote, as mocinhas, as novinhas, as novinhas. Parou de vender bolo de pote. Você vai ser cancelado pelas novinhas. Agora eu vou ser cancelado. Porque tem algumas novinhas que devem estar no Privacy, no OnlyFans. Proibido isso aqui agora, hein? Deixa eu ver quem mais. Vamos lá. Não, os tigrinhos, né? Tigrinho. Apostas. Tigrinho. As casas de aposta, inclusive o Belmiro Gomes do Açaí, ele defende que a queda, que o não crescimento do faturamento como ele gostaria é as apostas. Eu acredito que tem a ver, mas eu acho que não é só sobre isso. Também não é, pra mim não é só sobre então, isso. Então, assim, a gente pega hoje um crescimento de mão de obra informal muito grande. Tá? Então, você tem aí o pessoal, todos esses pontos que você falou, né? Todos esses trabalhos informais. Eu acredito que existe também o fato do trabalho digital ter ficado muito acessível, então é um influencer, é uma agency, é o home office, é um cara que está fazendo uma curadoria. Então, assim, ficou muito mais acessível e às vezes a gente fala aqui, talvez vocês vão me cancelar também, mas às vezes a gente fala, cara, é muito fácil você fazer R$2.000 na internet hoje. Sim. Qualquer pessoa faz R$2.000 na internet hoje. Então, assim, você pega aí, principalmente os jovens, né? Que antes o supermercado era meio que a porta de entrada para o mercado de trabalho. Né? Era a primeira oportunidade. Esses jovens, eles não querem mais isso. Por quê? Porque eles entenderam que se eles forem para uma casa de apostas, se eles forem para a internet, eles vão fazer esse valor que o supermercado paga em 2, 3 dias. Exatamente. Entendeu? Então, eu acredito que todo esse colapso, né, de mão de obra tenha também a ver com as apostas, que o pessoal tá jogando muito dinheiro, perdendo muito dinheiro nisso, mas eu acho que não é só sobre isso. Eu acho que isso não é o maior responsável, mas sim a desvalorização da nossa moeda. O poder de compra, cara, como que você vai subir o faturamento de um mercado se hoje uma compra semanal é R$500? Com poucos itens. O que o Marcelo falou é 2 sacolinhas. Então, assim, com R$50 hoje, você mal compra 1 quilo de carne. E o arroz, o feijão, o óleo, o sal, o açúcar. Então, eu acho que tem a ver com isso, mas também tem todos esses outros fatores que você já colocou, de inflação, desvalorização de moeda. Tá tudo, teoricamente, muito caro, porque o poder de compra diminuiu. Eu acho que é um conjunto de fatores. Não, e ainda, nesse outro fator, tá praticamente dentro de... Eu estou falando de rendas externas, né? Outras rendas além do segmento de supermercado que as pessoas escolhem adquirir. Sim. Então nós falamos aqui de os aplicativos, ganhar dinheiro na internet, outros negócios. Sim. Falamos de Tigrinho, as bets, Privacy, OnlyFans. Deixa eu ver quem mais. Governo. O Bolsa Família. Sim, os auxílios. Os auxílios também é algo devastador que faz um mal para o país gigantesco. Eu não sou contra acabar com o auxílio, tá? Você vai ter aquela pessoa, aquela senhora que tá aquilo, não conseguiu se aposentar, não consegue se inserir no mercado de trabalho, cara, que tá ali passando necessidade. Para esse povo, eu sou a favor do auxílio. Mas tem muita gente vagabunda
E que não precisa. que não precisa estar recebendo auxílio dentro de casa e que não quer, quando vai participar de uma entrevista de emprego no supermercado, essa pessoa fala, se assinar a carteira, eu não vou trabalhar no seu supermercado porque senão eu vou perder o auxílio. Quando antigamente era diferente, era ao contrário. A primeira pergunta era... Assina minha carteira. Assina a carteira, me registra na CLT. Hoje é o contrário, a pessoa chega, a gente pergunta, se assinar a carteira, eu não quero trabalhar não, tá? Porque eu prefiro ficar recebendo o auxílio dentro de casa. Então, o auxílio no Brasil, de forma desgovernada, Virou uma muleta. desenfreada, virou uma muleta para vagabundo ficar em casa e não trabalhar mais. A pessoa às vezes prefere receber 800, 900, 1.100, sei lá, em casa, sem fazer nada, assistindo televisão o dia inteiro, cara, vagabundando no TikTok, seja onde for, do que ir trabalhar dignamente, por exemplo, no supermercado. Então, esse também, o auxílio é um câncer do nosso governo. Do nosso governo, como é que nós podemos chamar? Tem um nome que é... Eu esqueci o nome. Do nosso governo atual, que compra, né? Isso é uma espécie de compra de votos. O Bolsa Família é uma espécie de compra de votos de pessoas menos instruídas para manter essas pessoas nessa vida rasa, nessa vida pobre, nessa vida escassa. Lembrei, é um governo assistencialista que compra votos indiretamente através de benefícios sociais e torna essa população nossa mais escrava, mais pobre e mais até vagabunda e preguiçosa. É isso que acontece. As pessoas precisam entender, Thiago, que pro governo é um lucro ter uma população pobre. Pro governo nosso, sim. Para esse governo, sim. É lucro ter a população pobre. Por quê? Porque vira massa de manobra. Exatamente. Olha só. E quando fala da questão assistencialista, dos auxílios, eu vou te falar uma coisa. Como é que o governo do PT trabalha? Eles trabalham dessa forma aqui, tá? Por que não tem gente querendo trabalhar em supermercado? Tem vários fatores, mas um dos fatores é os auxílios, o governo. Porque ele dá dinheiro devido com benefícios sociais para o povo pobre, mas quem paga isso é a classe média através de tributos, como foi a taxa recente do IOF, a taxa recente de... eles aumentam, por exemplo, aumenta a energia, por exemplo, aumenta a taxa de energia elétrica e dá o benefício da energia elétrica para os mais pobres. Mais pobres, Por quê? Porque o governo petista sabe que ele não tem a classe média. Então ele já tá ligando, foda-se, tipo assim, vocês eu já não tenho. Então eu vou pegar seu dinheiro, eu vou te fuder, e vou pegar esse dinheiro e vou bancar a classe pobre que vai me eleger nas próximas eleições. É isso que o governo atual faz. Sim. Entendeu? E aí esse povo fica vagabundando em casa, e quem banca esse povo vagabundando em casa é você, que faz parte da classe média através de tributos, como o aumento do IOF, que foi essa última tributação que teve. Sim. E eu acho que aí entra um outro fator também, Thiago, que a gente até viu naquele o empresário contra 30 desempregados, é que as pessoas elas não querem mais começar de baixo. Então, elas não querem ali... Porque, por exemplo, vamos falar de você aqui, da sua jornada supermercadista. Eu não tive uma jornada dentro do supermercado, não construí a minha carreira dentro do supermercado, mas você construiu. Nós já trouxemos várias pessoas aqui e tenho certeza que várias pessoas que estão nos assistindo vão se identificar. Você entrou ali como empacotador, ganhou o seu espaço, virou fiscal de caixa e por aí foi até você chegar onde você está hoje. Ou seja, você entrou ali no primeiro degrauzinho e foi conquistando seu espaço. Hoje, as pessoas elas não querem mais passar por isso. Principalmente as pessoas que tiveram o mínimo de estudo ou o mínimo de formação, elas já querem sentar na janelinha, né, que a gente chama. Elas não querem construir a jornada, elas já querem chegar lá no topo da jornada. Então, entrar num supermercado para poder construir a jornada até chegar numa gerência, numa diretoria, chega a ser... Eles chegam a se ofender se você falar que eles vão precisar passar por essa jornada. Então, eu acho que também tem essa questão e a questão da falta de ambição dessa geração. Também, né? Sim, não vamos chegar nesse fator aí. Esse fator que a Gabi falou é o que acontece. Por que as pessoas hoje não querem mais fazer carreira em supermercados? Ganhar mais.
virar encarregado, líder, gerente, gerente regional, supervisor, diretor. Por que as pessoas não querem mais fazer carreira? Um dos fatores é a falta de ambição dessa nossa geração. Sim. Então, não generalizando, mas acontece muito, essa próxima geração, ela não tem mais a ambição do que a minha geração e a geração dos nossos pais tiveram, que é aquela ambição de crescimento, de conquista, de ter a casa própria, de ter o carro próprio, de prosperar na vida, de construir família. A geração que vem, que é da Z para frente, é uma geração que, na grande maioria, moram com os pais, que não precisam pegar responsabilidades profissionais, ter mais trabalho, ter mais responsabilidade, subir degraus dentro de uma empresa, porque se ela não tem despesa, para que ela vai querer trabalho e dor de cabeça que vem junto com a ambição de conquista? Sim. Então, a ausência de conquista, de ambição nas conquistas financeiras, porque essa geração não pensa muito, a que vem a próxima, em constituir família, em adquirir, em construir patrimônio, eles não têm. Então, logo quando eles entram em um supermercado, eles usam o supermercado como uma espécie de step. Estou aqui, enquanto der, deu, enquanto não der, não deu. E ela não consegue ver uma escadinha de crescimento nessas pessoas que estão nas grandes redes. E essa falta de ambição está justamente ligada a isso. Então a pessoa mora com o pai, mora com a mãe, não tem responsabilidade financeira, não tem que pagar um aluguel ou a prestação de uma casa, não precisa comprar o carro porque andam de Uber, não pensam em construir família. Então, para que vai pegar uma dor de cabeça de subir na hierarquia corporativa dentro de uma rede de supermercado? Não, e não só pegar a dor de cabeça, mas vai ter que ralar muito, né? E você vai ter que ralar em funções que, cara, se você não botar a mão na massa, você não vai crescer. Mas eu acho que isso vem de uma crença geracional de que tudo se tornou um problema. Né? Então, se você é um pai que coloca o teu filho para trabalhar na idade que nós fomos colocados para trabalhar, você está errado. Se você pega um pouco mais duro com seu filho, você tá errado. Então, assim, eu acho que grande parte da culpa também é dos pais, mas também dessa crença, né, geracional de mimimi. Mimimi. Porque eu me lembro que eu comecei a trabalhar, eu tinha 11 anos. Eu cuidava de 2 crianças, então era uma criança cuidando de outras 2 crianças. Eu falo que eu não sei quem era mais louco, se era minha mãe de deixar ou a mãe das crianças de deixar as crianças comigo. Mas, desde muito nova, eu aprendi que eu ia ter que construir o meu caminho. Que eu não ia ter a muleta do meu pai e minha mãe. Primeiro que eu vim de uma família de classe média baixa, né? A gente não era pobre, mas também não era nem classe média, era uma classe média baixa. Então eu sabia que eu não ia poder me escorar nisso, e meu pai e minha mãe também não deixava. Entendeu? Então eu sempre fui incentivada a ir, a entregar o meu melhor e a conquistar o meu espaço, porque eu vi meus pais fazerem isso. Então eu acho que grande parte da responsabilidade também está na falta de pulso firme de alguns pais e nessa cobrança muito grande dos órgãos, enfim, do pai não poder mais ter a rédea do seu próprio filho. Sim, então, sim. Eu acho que é um conjunto de coisas que tá criando uma... Pessoas fracas. Geração de merda. Desculpe a palavra, mas pra mim tá criando uma geração de merda. Sim, sim. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada, tudo se torna um problema. Gente, eu não falo palavrão, mas é isso. Então, vamos lá. Então, elencando os problemas aqui. Então, primeiro, queda do poder de compra, mais inflação. Sim. Segundo, os outros negócios que as pessoas vão buscar renda fora. Sim. Certo? E um vilão desse, para mim, o maior, são os benefícios sociais, os auxílios. Sim. E essa de buscar renda fora, Thiago, às vezes as pessoas vão para esse buscar a renda fora, principalmente os entregadores, para ser uma renda extra. Um complemento. Sim, sim. Só que eles chegam lá e eles entendem que ali eles conseguem às vezes dispor de 1 ou 2 horas a mais, construir muito mais do que onde ele tá. E é onde ele deixa e vai só pro informal, Ele vai entendeu? trabalhar menos, ganhando mais. Que ele vai trabalhar menos, ganhando mais, ele não tem aquele colosso de desconto, ele não tem que bater cartão, ele vai o dia que ele quer. Então, assim, acaba sendo muito mais atrativo do que o CLTzão ali no supermercado, né? Sim, sim. Aí entra a falta de ambição. Sim. A falta do desejo de conquista dessa geração. Agora nós vamos para o quarto, que é a taxa de natalidade. Sim. Que a taxa de natalidade vem despencando. Então, o que vai acontecer? Não vai ter mão de obra.
Quando eu falo que é uma tendência, tá? Vocês precisam aprender a enxergar tendências e estar prontos para surfar essa onda. Então, o que acontece? A mão de obra vai cada vez piorar. Por quê? Por uma taxa de natalidade. Observe, o meu pai e minha mãe teve 3 filhos, certo? Meu pai teve uns fora do casamento aí, mas nem vou contar. Seu pai teve 5, É, 6. já é isso. Já a família do meu pai foi, se eu não me engano, 8 ou 9. Já eu só tive um. Entendeu? Fala aí a sua, Gabi. Tem certeza? Fala aí. Bom, minha avó materna tiveram 17. 17 filhos. A avó dela, ó. Minha avó paterna, 8. Ela brinca que não tinha televisão naquela A avó época. dela, foca em mim, querido. Você fala dela. A avó dela. Thiago. É, a Ela gente- mesmo fala. Tá viva ainda. 93 anos. Esses dias a gente tava lá, o Thiago perguntou pra ela, né? Qual que Eu é o falei, segredo pra viver 93 anos? Que ela falou 93. fazer muito lefo-lefo. Ela mesmo fala, caramba. 17 filhos, pô. Ela teve 17, a minha avó, por parte de pai, teve 8. O filho da minha mãe, que teve da minha avó, que teve mais, foram 3. Ó, a segunda geração, depois da avó dela, teve 3. E assim, dos netos, nós, que já somos a terceira geração, que teve mais, foram 2. Eu, por exemplo, tenho uma só. E eu tenho alguns, como meu irmão, por exemplo, que não pretende ter. O irmão dela, ó, o pai dela e a mãe dela, decidiu ter 2 filhos. Ela tem um e já parou. E o irmão dela Nem decidiu não ter. É um casal, ele e a mulher. Tem pet. São pais de pet. Pais de pet. Literalmente pais de pet. Cara, você tá vendo isso? E ainda, vou te falar o que vai acontecer aqui, tá? Vai haver um colapso da Previdência Social. Escuta o que eu tô te falando, porque olha o número de pessoas aqui, ó, por exemplo, a sua família. Se a sua família fosse uma conta de aposentadoria, por exemplo, agora você deve ter aposentado a sua avó, 1 ou 2 tias suas, 3, 4 tios. Nem metade dos meus tios são aposentados. Toda essa galera de baixo, que é seus outros tios não aposentados, os netos, sustentam esse pouquinho que aposentou. Sim. Imagine quando Quem vai sustentar? os 17 filhos da sua avó aposentar e depois a segunda geração, quem vai sustentar? A Previdência Social. Não, Porque a não Previdência Social, gente, a pessoa que se aposenta hoje, quem tá bancando os aposentados é quem trabalha. Mas já esse número vai inverter. Sim. Vai ter mais gente aposentada do que trabalhando. Sim. Justamente por essa troca geracional. E aí eu quero ver, vai colapsar a Previdência Social. Cara, escuta o que eu tô falando, por causa da taxa de natalidade. Sim. Então, como diminuiu a taxa de natalidade, você tem menos pessoas disponíveis no mercado de trabalho e já são umas pessoas com uma mentalidade muito diferente, que é a mentalidade da geração Z, da geração Z que não vai querer trabalhar no supermercado, a geração Z que é menos quantidade, são menos filhos, vai querer trabalhar em casa, não tem ambição, não tem conquista, não tem nada disso. E, cara, aí que vai ficar difícil ter mão de obra. Aí que vai ficar difícil. Então, se vocês acham que isso que nós estamos vivendo de mão de obra é fase, não é fase. Isso aqui é tendência. E aí entra, cara, já nós vamos entrar nas soluções. Aqui eu só falei dos problemas, Uhum. certo? Só falei dos problemas. Então, deixa eu ver se eu estou esquecendo algum outro motivo. Que eu me lembro assim, agora de antemão não. Entendeu? E na taxa de natalidade, você tem outro fator que eu sempre falo, né? Eu corro isso sempre de ser cancelado. O público LGBT. O público Sim. LGBT, não, a grande maioria deles, alguns adotam crianças, o outro não desejam ter crianças. Sim. Entendeu? E aqui não é uma crítica, cada um com a sua vida. Tudo bem que eles não querem ter filhos, não vão ter filhos. Mas isso faz com que a taxa de natalidade Diminua. Isso que diminua nós estamos ainda falando mais, aqui é sobre a taxa de natalidade. Então, o aumento, né? Hoje em dia tem muitas pessoas, na verdade, eu acho que sempre teve, muitas pessoas só não se manifestavam, né? Os homens ficavam dentro do armário. Ficou mais comum, né? Mais digamos comum. Então você vai ter menos pessoas porque quem geram filhos? Casais héteros. Sim. Casais héteros são os que geram filhos. E hoje, você se comparar a 20 anos atrás, você vai ter muito menos casais héteros. Sim. E os casais héteros não querem ter filhos, querem ser pai de pets. E os casais homo não pensam em ter filhos. E, Thiago, tem também casais que são o nosso caso. Que tivemos filhos de outros relacionamentos e que decidimos que entre nós não teremos mais.
Então, talvez, se nós estivéssemos nos nossos relacionamentos anteriores, talvez a gente tivesse mais. Sim. Mas no nosso atual formato de relacionamento, nós decidimos não ter mais. E quantos casais são como nós? De, por exemplo, eu já tenho a minha, você já tem o seu, cara, estamos realizados. Porque hoje o seu filho entra no nosso relacionamento para minha família também, e a minha entra para a sua. Então, existe também muito esse formato de relação hoje, né? Então, são vários fatores aí para fazer a taxa de natalidade despencar. E outra, no meu caso, por que eu tenho a decisão de não ter mais filhos? Não é nem pela criação de comida, de moradia, porque isso se resolve, mas porque, cara, eu não quero mais criar crianças nesse mundo do jeito que ele tá. Né? Então é onde começa a ter as resistências. Por exemplo, o argumento que o meu irmão fala, você já ouviu ele dizer, cara, como que eu vou educar uma criança nesse mundo que tá hoje? Sim. Como que eu vou colocar uma criança no mundo do jeito que tá hoje? Então, e aí a tendência é piorar, porque o mundo tende a ficar cada vez um pouco mais difícil, entendeu? O acesso à informação é muito grande. Então, eu acho que lá atrás também, eu acho que a gente pode colocar o acesso à informação como mais um ponto. Né? Porque lá atrás não tinha, né? As pessoas não tinham tanto acesso quanto tem hoje. Então, o acesso à informação também faz as pessoas olharem para o setor do supermercado com um olhar mais torto, né? Sim. Vamos lá. Então, eu acredito que eu não estou esquecendo nenhum dos fatores que complicam a falta de mão de obra. Estou esquecendo de algum? Não, acho que não. Se vocês lembrarem de mais algum aí, comenta aqui. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Eu já fiz um carrossel, já fiz vários vídeos falando disso. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui para nós não esquecermos. Já nós vamos para soluções, certo? O que nós podemos fazer? Tem soluções. Existe solução para a transição, existe transição para o futuro, tá? Deixa eu achar aqui, vamos lá. Gente, já são mais de 350 mil vagas só no estado de São Paulo. Então aqui, ó, taxa de natalidade. A nova geração também quer qualidade de vida. Então por que o pessoal não quer trabalhar nesse mercado? Porque não quer trabalhar de sábado e domingo. Sim. E, cara, e tá tudo bem, tá? Eu não critico. É uma escolha. Sim. É uma escolha. Então, a minha geração, a geração do meu pai, era uma geração muito raiz, muito faca na caveira, onde ter um emprego era uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu fazia de tudo para não perder esse emprego, que era um supermercado, empacotador, operador de caixa, que eu era. Mas a geração de hoje, cara, ela, se possível, ela vai arrumar emprego para trabalhar de sábado e domingo e vai ter qualidade de vida. Thiago, nós estamos na era da busca pela qualidade de vida. Né? Então, as pessoas elas não querem passar estresse. Então, houve um aumento muito grande nas doenças psicológicas, né? Sim. Os burnouts, enfim. Depressão, crise de ansiedade. Então, eu acho que isso foi muito associado ao trabalho excessivo, à falta de pausa. Então, eu acho que isso aí também entra como um fator, eu acho que o aumento do crescimento das doenças psicológicas, que faz com que as pessoas busquem por mais qualidade de vida, e quando elas buscam por mais qualidade de vida, elas não querem esse trabalho até 10, 11 horas da noite, ela não quer o trabalho no domingo, ela não quer o trabalho no feriado, ela não quer o 6x1. Então, eu acho que isso aí também entra como um fator. Também, legal. Relevante. Fechamos aqui os motivos. Agora, essa parte do podcast, nós vamos trazer para vocês possíveis soluções. O que nós podemos fazer? Primeiro, há um período de transição. Nós falamos isso no podcast do Marcelo. Sim. E há um período para onde vai a coisa. Então, você tem que ter um plano de ação para agora e um plano de ação para o futuro. Certo? Eu ia falar isso. Acho que o primeiro ponto, começa a se preparar agora. Não espere ser empurrado. Exatamente. Então vamos lá. Não espere ser empurrado. Quando que eu vi isso? Eu sempre conto isso nos meus vídeos. Cara, eu vi isso. É como, sabe, já viu aqueles filmes que o pessoal recebe o sinal que vai vir um terremoto? Sim. O sinal que vai vir um É tipo tsunami? premonição. O sinal que vai vir um tsunami. Cara, eu vi esse sinal há 2 anos atrás. Quando eu visitei os supermercados de Londres, na Inglaterra, eu olhei para aquilo e falei, cara, isso vai acontecer no Brasil. Ó, e fato curioso. O Wagner contou que há quase 20 anos atrás ele esteve na Europa e já estava assim. Já estava assim, quero o quê? Um mercado totalmente de autosserviço.
certo? Por isso que eu levanto a bandeira do autosserviço. Cara, modesta parte falando, eu vi várias tendências desses últimos anos acontecer e pude ditar elas. Eu vi... Essa que tá acontecendo agora da falta de mão de obra, você já falou lá atrás. Quando você voltou de Londres, você falou, cara, vai colapsar e vai ter que todo mundo virar o mercado igual era o Sainsbury's. Sainsbury, isso. Então... Sainsbury é a maior rede lá da Inglaterra. Então, assim, essa já foi uma tendência que foi prevista. A tendência da inovação, da diferenciação. O marketing digital. Exatamente. Então, vamos lá. As tendências que eu pude enxergar. O marketing digital para supermercados. Cara, foi um dos pioneiros no Brasil a propagar tráfego pago, carteira de cliente no WhatsApp, CRM, depois o Instagram. Depois a parte de negócio dentro do negócio. Sim. Que eu fui um dos primeiros a colocar loja de produtos naturais dentro do supermercado. Pizzaria. Hoje você vê um monte de gente fazendo. E agora vem a parte do... A IA. Eu não sei se você se lembra, mas assim que lançou o ChatGPT, que muita gente até hoje não sabe o que é, nós já entramos de cabeça para estudar e entender, porque a gente já tinha enxergado que seria uma tendência. Exatamente. Depois eu enxerguei a falta de mão de obra e sou defensor do autosserviço faz tempo. Sim. Que agora tá pipocando, tá estourando. Então, são várias essas tendências que tá acontecendo. E vamos lá, cara. A tendência da falta de mão de obra, do autosserviço, vai explodir, vai colapsar. E nós estávamos conversando com o Marcelo no último podcast. E quando que colapsa? É quando você vai ter um açougue e não vai ter ninguém no dia do açougue. Você não vai conseguir abrir, funcionar e vender porque você não tem. E o Marcelo Martins falou, Thiago, isso já tá acontecendo. Eu tenho o setor de açougue, mas não tenho açougueiro para trabalhar. Sim. Cara, isso aí é o colapso acontecendo. Então vamos lá. O que nós podemos fazer para fazer essa transição, certo? Primeiro grande ponto, nos seus colaboradores. Está aqui anotado. Vamos aumentar a produtividade, vamos ter menos colaboradores, mas aqueles que olham para o seu negócio como um negócio que ele se sente acolhido, que ele gosta de trabalhar. Cara, esse cara você valoriza. Aquele cara, porque não podemos generalizar tudo. Então tem quem gosta de trabalhar em supermercado. Sim. Tem quem gosta de trabalhar em varejo. Cara, você tem que pegar esse cara. Eu chamo de poucos e bons. São os 300 de Esparta. Cara, são os bons soldados, muito bem treinados, que gostam do seu negócio. Esse cara você vai ter que pagar bem, vai ter que pagar melhor. Então você vai ter que encontrar poucos e bons. E esse pouco e bom, geralmente o cara trabalha por 2, 3. Sim. E aí você aumenta a produtividade da sua empresa com poucos e bons. Cara, nem que você pague a hora extra. Sim. Nem que você faça um acordo salarial, remunere melhor que a média de mercado esses poucos e bons. Hoje é 1000 vezes melhor você remunerar bem quem é bom do que você perder esse e ir para o mercado. Sim. Não espere ter que ir para o mercado. Custa mais caro você perder os poucos colaboradores e bons que você tem do que você ir para o mercado. Então não seja escasso e tardio a remunerar bem os poucos e bons colaboradores que você tem. E invista em desenvolver esses bons colaboradores, né? Então, eu acho que além da remuneração, você precisa desenvolver, é você investir de fato no cara. Investir, exatamente. Então, a gente vê aí hoje empresas, por exemplo, que investem no partnership. É óbvio que isso é algo mais distante do supermercado, mas por que as pessoas compram a ideia? Porque a empresa investe naquela pessoa. A empresa mostra para aquela pessoa que vale a pena estar ali e aquela pessoa ela vai mudar o comportamento dela dentro do seu negócio porque ela vai acreditar que ela vai conquistar um espaço dela ali dentro. Então, você como empreendedor, você como supermercadista, valorize esse funcionário, mas também invista na evolução dele. E Gabi, você vê, por exemplo, nós recentemente, nós tem vários exemplos de que o investimento em bons colaboradores, ele melhora a vida da sua empresa no longo prazo. Sim. Os estudos que nós fizemos aqui, a Casa Santa Luzia, colaboradores de 25 anos, quando o cara completa 25 anos, eles ganham um carro 0 quilômetro. Sim. Lá tem colaborador de 30, 40, 50 anos. 5 décadas estão lá. Então, ou seja, não podemos generalizar de que o nosso turnover é alto, que nós vamos perder colaboradores, porque existem métodos de cultura, de desenvolvimento, de engajamento, de retenção de talentos, de valorizar os poucos e bons, porque nós
vemos, nós enxergamos redes fazendo isso muito bem feito. Sim, Recentemente também tem o Shibata, tem funcionário de muitos anos também, e sim. você chega, por toda essa falta de mão de obra, você vai numa loja do Shibata à noite, você vai ver o quadro completo, a loja abastecida, o pessoal bem uniformizado. Então nós não podemos ter a crença nesse momento de transição que é apocalipse. Não. Ô, Tem Thiago, como fazer um bom trabalho. e do Shibata tem até um caso curioso que o gerente da loja de cruzeiro, a gente estava conversando lá e ele contou sobre uma viagem, né, que eles fizeram com os gerentes para o Chile. E o pai dos meninos, eu esqueci o nome dele, senhor Antônio? Não lembro. Eu me esqueci, mas enfim, é a segunda geração já do Shibata, porque o Eric, o Fernando ali é a terceira. Mas ele estava na sala VIP do aeroporto, né? E aí ele queria que o pessoal da sala VIP aceitasse que os gerentes entrassem para a sala VIP, aí a companhia aérea não aceitou e tal. Ele saiu da sala VIP e foi ficar no saguão junto com os funcionários. Porque para ele não existia diferença entre eles. Então, você imagina, quando o menino lá de cruzeiro me contou, como a equipe enxerga esse líder? Entende? Então, às vezes, o dono do supermercado, ele passa, ele não dá um bom dia, ele não sabe o nome de uma operadora de caixa. Às vezes, um simples bom dia que ele chega e dá já vai, cara, fazer a diferença no dia daquele colaborador. Exatamente. Então, tem que ter muito tato para isso. Porque é assim que você começa a construir uma cultura. Então, o que a gente vê lá no Shibata é o reflexo de gerações com uma cultura muito bem colocada, muito bem executada, de valorização de pessoas. Exatamente. Então, gente, comece a olhar para pessoas com um outro olhar. Eu sei que é difícil, é como peneirar no garimpo, mas encontrou ali o ouro, encontrou a joia, encontrou o bom colaborador, valorize, desenvolva, insira a sua cultura, dê visão de longo prazo para esse colaborador, remunere acima do mercado, porque o ouro do varejo será ter os poucos e bons colaboradores que produzem mais do que 2 ou 3. E tem como achar, e quando achar, cara, construa uma visão de futuro para esse colaborador. Então, primeira saída, uma cultura forte, reter talentos, poucos e bons, remunerar acima do mercado, governar pelo exemplo. Tá? Esse aqui é o primeiro código aqui desse vídeo. Exemplos, Casa Santa Luzia, Rede Shibata, são exemplos. E depois você pode também estudar um programa de partnership. Essa foi a base do crescimento do Walmart, é a base do crescimento de algumas grandes empresas, como o Banco BTG, BTG, que o sim. principal acionista entrou como estagiário e participou de um programa de partnership. Programa de partnership é quando você cria um projeto, um programa onde permite os bons colaboradores terem pedaços da sua empresa, pedaços da sociedade pequenos e começa a olhar mais como se ele fosse dono do seu negócio. Muitos players grandes, para manter diretores, gestores, terão que aderir ao partnership, porque senão eles não vão conseguir segurar talentos. Se não me engano, a Ambev também tem. Ambev também tem partnership. A V4, que é a maior agência de marketing do Brasil, tem partnership. Foi lá que eu aprendi. E hoje eu sou super defensor do modelo de partnership em empresas, dado a dificuldade de reter talentos dentro da sua empresa, tá? Então, pega esse código aqui. Então, aqui eu te dei dicas para a transição e orientações para o futuro, como programa de partnership. Vamos lá. Segundo ponto para melhorar. Invista em eficiência e tecnologia. Aqui vai entrar autosserviço. É inevitável você ir para autosserviço. E o Marcelo, finalmente, eu já tinha visto do Marcelo Martins, onde ele criticava o autosserviço, que não seria... Cara, ele já viu com outra visão totalmente diferente. Sim. Ele já vê, o Marcelo Martins, especialista de açougue, ele já falou que é inevitável você não ir para o autosserviço. E ele falou que eu falo todos os dias, que é o quê? Eduque seu cliente a usar lá, tem que ser barato. Sim, sim. Autosserviço tem que ser barato. Tá tendo excelentes resultados com o teste que ele tá fazendo. Então, autosserviço, self-checkout, que é tecnologia, né? Self-checkout, padarias e fatiados no autosserviço. O último vai ser o açougue, tá? E é o papo do nosso podcast com o Marcelo, tá aqui, que é o último, mas é possível, mas tem que fazer uma transição. Que nem eu falo, coisas que já são para agora. Self-checkout é para agora, mas não coloque self-checkout, cara, e simplesmente abandone lá. Eduque o seu cliente a usar o self-checkout.
Eduque. Eduque o seu cliente a comprar frios fatiados no autosserviço. Eduque o seu cliente a comprar pão no autosserviço. Eduque. Isso vai ser ouro e vai te dar uma eficiência operacional gigantesca. Sabe o que vai acontecer, Gabi? É que nem, por exemplo, algo que é a nossa maior dor, a maior dor do supermercadista hoje é o custo operacional, é a despesa operacional, é a despesa com pessoas. Esse empurrão devido à escassez de mão de obra para o autosserviço, vai transformar a maior dor em um aumento de lucratividade extraordinária. Sim. Porque a produtividade do colaborador vai explodir se você ir para o autosserviço e ainda você vai melhorar a experiência de compra do seu cliente. Então, nós temos que transformar o problema em uma grande bênção nas nossas vidas. Se o problema hoje é a escassez de mão de obra, a solução é, com lucro extraordinário, é educar o seu cliente no autosserviço, melhorar a experiência de compra dele e aumentar a sua produtividade do colaborador. Vamos transformar isso, vamos converter isso. Certo? Esses são alguns pontos de tecnologia. Na tecnologia ainda podemos entrar para a etiqueta eletrônica. Eu sei que é fora da realidade de muitos, mas também se diminui mão de obra. A inteligência artificial vai trazer, eu acredito que ainda muita inovação por varejo. Ainda está ali um embriãozinho no ramo supermercadista, mas eu acredito que nos próximos anos vão vir aí muitas soluções integradas com inteligência artificial. Também acredito muito em inteligência artificial. Então, segundo ponto de aprendizado, eficiência e tecnologia. Terceiro ponto, que é plano de carreira, cultura e cargos e salários. Já falaram um pouco disso, certo? Cargos e salários, procura uma empresa especialista em RH, que vai colocar lá repositor, você entrou como repositor? Júnior, pleno, sênior. O cara tem que ver o próximo degrau dentro do seu negócio. Se o cara não vê futuro, ele vai sair. Você vai ser apenas ser um step para depois ele pular para outro lugar, certo? Então, Ô, Thiago, eu não sei se você lembra, na visita que nós fizemos ao Trimais, o Murilo falou que quem entra como operador de caixa no Trimais tem um limite de tempo, né? Que ele fica ali como operador de caixa. Então, quem entra como operador de caixa, ele sabe que dentro de um certo período, né? Ele cumpriu as expectativas da empresa, ele já vai para um próximo passo. E assim ele vai mudando em diferentes funções. Então, assim, isso é muito bacana porque quem entra como operador de caixa sabe que, cara, se eu for diferente, se eu fizer mais e se eu me destacar aqui, fazer o básico bem feito, que hoje é difícil você achar quem faz o básico bem feito, com 6 meses eu já tenho uma oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, você vai ter esse colaborador trabalhando pelo próximo passo. sempre. Mas porque eles, quando entra, eles já dão essa visão para o funcionário. Sim, sim, sim. Muito bom também. Vamos lá, outro ponto. Vamos ter que investir no pessoal 50 a mais. Sim. E o pessoal 50 a mais é o seguinte. Uma vez ouvi um vídeo no YouTube onde o rapaz criticava, falando que o supermercado ele não quer contratar os 50 a mais pensando no povo 50 a mais. Ele quer contratar porque hoje o mais jovem não quer trabalhar no supermercado, então é uma necessidade. Então, ele estava criticando, cara, não pense que o dono do supermercado é bonzinho, que dá oportunidade pro idoso, babá. Não pense que é isso. Cara, mas sabe que o mercado é indiferente. De fato, o supermercado é um trabalho que não é leve. De fato, o mais jovem seria a principal opção. Mas, cara, se o supermercado não abre a porta para os 50 a mais, quem estariam abrindo hoje? Sim. Ainda mais que hoje em dia a aposentadoria mudou, você se aposenta de forma mais tardiamente. E existia uma dificuldade muito grande dos 50, não só dos 50, acho que passava do 40 ali, já existia uma resistência do mercado de trabalho de contratar. Então, assim, que bom que o supermercado fez esse movimento. Que bom mesmo. Então, porque é o seguinte, cara, não importa a motivação. Dane-se a motivação. Sim. Toda relação é uma troca. De fato, se o supermercado pudesse, ele contrataria mais jovens. Mas ele não pode, tem menos jovens no mercado. Então, o velho vai ficar de cu doce e falar, só tô aqui porque você não contrata jovem. Não! Cara, é uma troca. Cara, eu tô com essa vaga, você tá com dificuldade de se recolocar, eu creio que você pode fazer essa função, por exemplo, operadora de caixa. Hoje você vê em várias redes, operadora de caixa, tudo 50 a mais. Cara, e é ótimo, é bonito de ver as senhorinhas lá no caixa. Eu tenho a dona Eliana, né, que aposentou no Vida Nova e hoje é operadora de caixa. O seu pai é um aposentado de 50 a mais. Sim.
Meu pai já vai fazer 60. Ele tá na empresa que ele trabalha há bastante tempo. É a Camil Alimentos? Que é a Camil. Ele entrou em 91, no ano que eu nasci. Ele tá há 34 anos lá. Já se aposentou. Meu pai já se aposentou já fazem, acho que uns 6 anos. E continua trabalhando. Então, pessoal 50 a mais, é uma saída, certo? E vou te falar, dá um baile em muita gente lá, viu? Pessoal 50 a mais, não vai pra balada, não perde tempo assistindo série. Pessoal Não 50 fica jogando até tarde. Não fica jogando até tarde. Verdade, né? Os mais jovens querem ficar jogando até tarde. Deixa eu ver o que mais. Não usa droga, creio, né? A maioria. Meu Deus. Não, e outra, não reclama, dificilmente vai dar um atestado. Eu nunca vi meu pai faltar de trabalho. São mais responsáveis, né? Eles são mais responsáveis exatamente porque eles valorizam essa oportunidade que eles têm muito mais do que o jovem. Então, hoje o jovem, eu acho que vendo até a situação do mercado, ele acaba dando uma relaxada, porque ele sabe que se ele sair ali, dali na frente tem outro. Sim. Então, os 50 a mais aí tem meu respeito. Vamos lá. Agora essa aqui é uma solução futurista, tá? Eu falei, tem soluções de transição, Sim. tem soluções que vai acontecer no futuro. E para mim isso aqui vai acontecer no Brasil no futuro, porque já aconteceu fora, que é a importação de imigrantes. Sim. Isso já aconteceu na Inglaterra. O que tem de indiano, paquistanês, Estados Unidos tem gente do mundo todo, Portugal que tem de brasileiro lá, então que é a importação de imigrante. E vai acontecer no Brasil com venezuelano. Tem muita gente na Venezuela bom de trabalho. Eu acredito, Thiago, que nas cidades que são fronteira, eu acredito que esse movimento já aconteceu. Nós temos um cliente na Bolívia. Sim. Então eu acho que nessas fronteiras, eu acho que esse movimento de importação da mão de obra já aconteceu. E essa é uma tendência que eu também acredito que vai invadir o país todo. Né? Sim. Então, a importação de mão de obra vai acontecer, certo? No futuro. E não só de outro país, né? Mas até mesmo de regiões mais carentes do Brasil mesmo, né? A importação, gente, esse negócio da importação já aconteceu. Sim. São Paulo, mesmo o que tem de nordestino no estado de São Paulo, na capital, Sim. foi importado. Meu pai é nordestino, entendeu? Sim. Venho do Nordeste, então essa importação já aconteceu. Só que agora vai atingir outras esferas de país menos desenvolvidos que o Brasil, que é para aquele cara daquela nação estar aqui trabalhando no supermercado é algo muito bom, muito legal, é uma baita oportunidade. Porque às vezes o nosso povo brasileiro já não enxerga uma boa oportunidade. Assim como o americano, ele não quer saber de entregar pizza, ele não quer saber de trabalhar no mercado, ele não quer saber de ser jardineiro. O americano já não quer mais saber disso. O britânico não quer ser Uber. Não quer, então o pessoal vem aqui ser motorista aplicativo. É um movimento natural, né? Natural, certo? Então, e outro ponto que depois eu vi de saídas, tá, Gabi? Nas notícias que nós lemos, você tem o pessoal do Exército, também como opção, alguns supermercados estão usando. E tem a mais bizarra, que são os presidiários. Tem lugar no Espírito Santo usando presidiário para trabalhar, do pessoal do regime do semiaberto. Sai, trabalha no supermercado. E volta. E vai e volta. Eu não sou a favor, tá? Não sou a favor. E você tem também os horistas agora, é uma nova modalidade, que são os horistas. Que, enfim, nós temos que usar a criatividade. Mas para mim, os dois fatores principais de solução, 3. O poucos e bons, 50 a mais e autosserviço. Sim. Esses 3 são que irão te ajudar no curto prazo. Quanto menos diminuição da mão de obra, melhor. Isso. Então buscar... Menos você depender da mão de obra, melhor. Então é buscar a menor dependência de mão de obra possível. Menor, isso aí, otimizar o máximo. E eu fico espantado com o movimento dos atacarejos, que nesse momento de dificuldade os caras colocou padaria, colocou açougue. É um movimento contrário, né, à tendência de mercado. Contrário e... Bom, gente, é isso. Esse aqui foi esse podcast de dificuldade de mão de obra. Eu já falo muito desse assunto no nosso canal do YouTube. E eu trouxe a Gabi aqui para falar junto comigo aqui e dar uma atualizada nesses dados, né? E vou te falar uma coisa, o supermercado tem muito ainda a crescer, porque logo tá entrando farmácia para dentro de supermercado. Sim. Certo? Sim. Então vai ter que ter farmacêutico, quem quiser vender remédios, tudo. Tá caminhando cada vez mais na Câmara, o projeto de farmácia. Então, gente,
autosserviço. Thiago, e lembrando que esse colapso de mão de obra não é só no ramo do supermercado, né? Bem É um lembrado. colapso de mão de obra geral. Bem lembrado. Por isso que é fase, não é fase, é tendência. Esse colapso de mão de obra é geral. Geral, tá? Então a construção civil tá com problema. O varejo de shopping tá com problema. O varejo em geral, né? O varejo com geral. problema. Até mesmo para vocês terem ideia, nós temos desafios na contratação, né? Nós somos uma agência de marketing. E temos desafios de contratação. Então, é uma tendência mesmo, baseado em tudo aquilo que a gente conversou no começo do podcast. Exatamente. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado desse podcast. Gabi, obrigado mais uma vez por estar aqui presente. Agradeço. Espero ter contribuído na sua vida, você dono de supermercado. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se precisa de uma agência de marketing e vendas, é só chamar aqui no WhatsApp. E é isso aí. Esse aqui foi mais um podcast. É nóis. Até semana que vem.